Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Em Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, a medida da dádiva de Cristo. Não é dom de profecia ou qualquer coisa assim. O que é o dom de Cristo? Lá em João, capítulo 14, versículo 16, ele disse assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará, olha o dom aí, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito habitava com os discípulos porque eles estavam junto com o Senhor Jesus. Então, o Espírito habitava com eles, mas não neles ainda. Seria futuro, que o Espírito habitará em vós. Aí, quando em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo desceu, ele veio habitar efetivamente nos crentes, na igreja como um todo e nos crentes. Então, hoje, o Espírito Santo está no mundo, habitando na igreja, que é o conjunto de todos os salvos, e em cada crente individualmente. E aí, no versículo 8, ele vai dizer: Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isso aqui é uma citação do Salmo 68, que diz assim, no versículo 18: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, esse cativeiro em que nós estávamos, cativos do diabo, o Senhor levou embora. Deu um fim nesse cativeiro. E agora ele deu dons aos homens também, né? Como fala no versículo 8, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E agora o versículo 9, ele é muito mal entendido também por alguns cristãos. Ele fala assim: ora, ele subiu, que é, senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Existe uma doutrina errada, bem errada, que praticamente está em todas as denominações cristãs, que diz que Cristo, quando morreu, ele desceu até o inferno para pregar para os perdidos. Ora, não faria sentido pregar para perdidos que estão no inferno, porque vai pregar para quê? Eles não vão sair de lá, né? Para começar, a palavra inferno na Bíblia, ela é mal aplicada em algumas passagens que deveria ser Hades, e aparece a palavra inferno. Porque, a rigor, o único e verdadeiro inferno é o lago de fogo, que é o destino final dos perdidos. O lago de fogo foi criado para Satanás e seus anjos. Para eles que foi criado o lago de fogo. O ser humano, originalmente, não iria para o lago de fogo, mas vai por rejeitar a Cristo. Mas o lago de fogo é o destino final. É a última parada do ônibus da perdição. É o lago de fogo. Então, lá estarão todos os perdidos. Agora, em algumas passagens que aparece inferno, o correto seria Hades. O que é o Hades? O Hades é a condição de desencarnado, a condição de morte. Uma pessoa, quando morre, o seu corpo físico é sepultado e o seu espírito e a sua alma ficam em condição de Hades. Se ela creu em Jesus, o espírito e a alma ficam com o Senhor, já desfrutam da companhia do Senhor, não ficam dormindo como querem os adventistas, né? Só eles que são muito preguiçosos e querem ficar dormindo, porque eles pregam o sono da alma. Isso está errado, completamente errado. Eles se baseiam numa passagem lá de Eclesiastes, eu acho que é, mas Eclesiastes é
fala das coisas debaixo do sol. Ou seja, é o ponto de vista, é a perspectiva de quem está na terra. E de uma pessoa que está na terra, quando ela vê um morto, o que ela vê? Ela vê um corpo imóvel, que não tem mais capacidade de pensar, de falar, de se mexer, então está morto. Mas isso na terra, porque Eclesiastes não é um livro espiritual. Ele não fala do que está acontecendo do outro lado do véu, por assim dizer, né? Na morte. E nós sabemos muito bem que o Senhor não teria mentido para o malfeitor na cruz, dizendo: hoje estarei contigo no paraíso. Ele não falou isso para dizer que eu vou estar dormindo no paraíso e você também vai estar dormindo no paraíso. Não, nada disso. Nada disso. Eles estariam bem vivos. E quando o Senhor fala da história de Lázaro e do rico e Lázaro, nenhum dos dois está dormindo. Tanto é que o rico está lá suplicando por seus irmãos e tal, mas nenhum dos dois está dormindo. Então essa bobagem que começou com as testemunhas de Jeová e depois foi copiada pelos adventistas, realmente coloca muita gente numa situação de desespero, porque, poxa, quer dizer que se eu morrer, então, eu não vou encontrar o Senhor Jesus? Eu vou ficar dormindo? Que coisa é essa? Que história é essa, né? Isso é doutrina boa para preguiçoso, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Então um dos erros que acontecem por exemplo, quando pensa que o Senhor morreu e desceu para pregar para os perdidos. Isso aí é usado, é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, essa passagem aqui é muito mal entendida, né? Porque aqui está falando que Cristo padeceu e foi pregar aos espíritos em prisão. Mas ele não foi pregar aos espíritos em prisão, ele não foi em pessoa, ele foi no espírito nos tempos de Noé. Porque é o que fala aqui que Noé pregou. Noé, movido pelo Espírito, pregou aos espíritos que hoje estão em prisão. Tipo assim, no tempo de Noé, tinha um monte de gente e Noé pregava a justiça. Como é que ele pregava a justiça? Movido pelo Espírito Santo de Deus. E aquelas pessoas que não creram, o que aconteceu com elas? Morreram e os seus espíritos estão hoje em prisão. Estão hoje em prisão. Não podem ser salvos mais. Então, Cristo nunca foi pregar a mortos. Cristo nunca foi pregar a perdidos. Porque que vantagem Maria leva, né? O cara está perdido. Não creu, está perdido. Ele vai pregar lá para quê? Não tinha como. Então é muito importante entender que não há essa ideia de que Cristo desceu até o inferno para pregar a perdidos. E essa ideia nasce aqui de Efésios 4, de uma má interpretação do versículo 9. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Mas não é isso então que ele desceu ao inferno, que está lá embaixo, num buraco lá embaixo da terra? Não, ele foi sepultado. Você, quando é sepultado, você desce às partes mais baixas da terra. Simples assim. Mesmo porque ninguém pode garantir que o inferno seja embaixo da terra, né? Como tem aquela história que os russos cavaram um poço, fizeram um poço artesiano
muito profundo, e aí abandonaram a obra porque começaram a escutar gritos das pessoas que estão no inferno, né, dentro do poço. Tudo bobagem, tudo lenda, tudo superstição, porque não tem ninguém no Lago de Fogo. O Lago de Fogo está vazio. O Lago de Fogo está vazio. Vai ser inaugurado com o lançamento lá do Anticristo e da besta. E depois, 1000 anos depois, Satanás. E também todos os perdidos, os que forem julgados no juízo final, no grande trono branco de Cristo, que serão também lançados no Lago de Fogo. Bom, depois de tantas voltas, que eu não sabia mais por onde sair daqui de onde eu entrei, o versículo 10 vai dizer isso: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Nós temos vários céus, lembrem-se disso, né? Nós temos o céu atmosférico, onde o passarinho voa, e hoje também os drones voam, né, no céu atmosférico. Depois nós temos o céu do firmamento, se atravessa o atmosférico, entra no firmamento, que é onde estão as estrelas, os planetas, a lua, o sol, etc. E depois ainda você tem o terceiro céu, esse é 1, 2, 3. Terceiro céu, onde está o Senhor e onde estão também os salvos, desfrutando da presença do Senhor no terceiro céu. Agora, você tem também o lugar que é acima de todos os céus. É o lugar onde Deus está. Porque Deus habita na luz inacessível. Tem um versículo que fala isso. Então, nós não vamos chegar lá. Nós não vamos enxergar a Deus. Porque Deus é espírito. Ele não tem forma. Ele não tem forma. A única maneira de olharmos para Deus é olhando para Cristo. Lembrem-se sempre disso. Ele não é aquele velho de barba comprida sentado num trono que aparece nas ilustrações antigas, né? Um velho barbudo sentado num trono e ali dizendo que é Deus. Ele não é aquele que está com o dedo assim, colocando na ponta do dedo de Adão, no teto da capela, não sei se é Sistina, uma capela, numa pintura de Michelangelo, que aparece Adão e aparece um homem de barba comprida assim, que seria Deus, né? Encostando a ponta do dedo na ponta do dedo de Adão. Deus não é um velho barbudo. Esqueça essa imagem. Ele falou, quando ele criou, quando ele deu a lei, ele falou: vocês não viram imagem nenhuma. Né? Não tente fazer imagem de Deus. Nós vimos Cristo, porque ele é o Filho de Deus que veio em forma humana. Só isso. Passar disso é superstição e idolatria. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.